Descubra a ação inesperada de um milionário ao encontrar hematomas na faxineira emocionante. Carlos, um jovem milionário em ascensão, poderia ter tudo o que quisesse na vida: casas luxuosas, viagens intercontinentais, jantares em restaurantes sofisticados. Mas em meio a esse mundo de luzes e glamour, ele nunca imaginou que um gesto simples mudaria não apenas sua vida, mas também a de alguém que sempre passará despercebido em sua rotina. Em uma manhã ensolarada em São Paulo, enquanto o som distante do tráfego começava a ecoar pelas ruas, Dona Maria adentra seu elegante escritório, como todas as manhãs, com um sorriso no rosto apesar do cansaço visível. No entanto, hoje, algo chama a atenção de Carlos. Hematomas roxos e deformados marcam os braços da senhora, exímia faxineira que se desdobra para garantir o sustento da família. A imagem a assombra. Carlos sente um frio na barriga, uma inquietação crescente, mas logo tenta afastar a sensação, convencendo-se de que não é da sua conta. Como ele, um homem de sucesso, poderia se preocupar com as lutas de uma mulher invisível na superfície de seu mundo? No entanto, memórias de sua avó, que sempre lhe ensinou a importância da empatia, giram como um redemoinho em sua mente. O dilema se instala no peito de Carlos. Uma luta interna entre a indiferença e a compaixão, e a voz da avó ecoa: nunca vire as costas para quem precisa. Ele decide, então, se tornar um pouco mais atento e começa a observar Dona Maria. Com o passar dos dias, seus sorrisos se tornam mais pesados, e as marcas em seus braços parecem contar histórias de sacrifício e dor. A dignidade que ela carrega nas mãos calejadas e no olhar determinado se torna uma força motivadora para ele. Na sutil mudança de perspectiva, Carlos se vê cercado pela coragem de Dona Maria, que nunca se queixa. Um dia, ele resolve perguntar. Com seu jeito gentil, aborda a mulher e, ao fazê-lo, se surpreende ao ouvir a realidade dela. Dona Maria revela que trabalha em outra casa para garantir o sustento da neta e que os hematomas são fruto da pressão e das horas extras extenuantes que seu corpo suporta. Cada palavra dela é um soco no estômago de Carlos, desperta nele uma urgência desesperadora de agir. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. Carlos se vê imerso em uma pesquisa a respeito da exploração laboral e as dificuldades enfrentadas por mulheres como Dona Maria. A cada informação nova, uma indignação cresce. Ele começa a sentir que sua vida de sucesso não tem o mesmo brilho quando comparada à valentia de pessoas que lutam diariamente. A descoberta se traduz em um desejo ardente de fazer mais. Encontrando-se em um restaurante requintado, escuta uma conversa cheia de desprezo entre executivos que falam sobre trabalhadores como meros números. O peso das palavras ecoa em seu coração, e a indignação se transforma em combustão. O silêncio dele deve acabar. Agora, Carlos se encontra decidido. Ele organiza uma reunião com amigos influentes e começa a traçar estratégias para ajudar não só Dona Maria, mas muitos outros que estão em situação semelhante. A luta por justiça social não seria fácil, mas ele está pronto para encarar. E então, enquanto silencia seu próprio receio, ele questiona: até onde você estaria disposto a ir para fazer a diferença na vida de alguém? A pressão aumenta e, com ela, as expectativas. Nessa encruzilhada, Carlos está prestes a fazer um contato que poderia revolucionar sua perspectiva de vida e transformar a realidade de muitos. A verdadeira transformação estava prestes a começar, mas a dúvida ainda persistia. Afinal, ele estaria preparado para enfrentar a resistência do sistema e lutar por justiça? Carlos preparou-se para a reunião como se estivesse diante de um grande desafio empresarial. O palpite de que o que estava prestes a fazer era muito maior que qualquer negociação financeira o instigava. Ele olhou para o espelho, notando a bagunça nos cabelos e a determinação em seu olhar. As vozes da sua consciência e da sua avó agora estavam em harmonia. Era hora de agir. No dia marcado, cerca de 10 amigos mais próximos se reuniram em sua sala elegante.
Alguns eram empresários de sucesso, outros investidores conhecidos, todos cirurgicamente selecionados por Carlos. Com um ar de confiança, ele começou a falar sobre a realidade injusta que havia descoberto. As palavras saíam com fervor, enquanto ele descrevia a dureza da vida que Dona Maria e tantas outras mulheres enfrentavam todos os dias. Vocês não têm ideia do que acontece nas sombras dos nossos luxos, ele disse, observando as reações dos amigos. Alguns pareciam surpresos, enquanto outros, mais céticos, trocavam olhares de desdém. A frustração subia em sua garganta. Elas trabalham duro e, muitas vezes, são maltratadas, exploradas. Precisamos ser a voz delas. Isso tudo é muito bonito, Carlos, mas como você pretende fazer isso? Indagou um amigo, Henrique, conhecido por sua visão pragmática. Vamos criar uma plataforma onde esses trabalhadores possam se unir e ter seus direitos respeitados, respondeu Carlos, sua voz se elevando como se carregasse o peso da luta de Dona Maria. Vamos fazer parcerias com organizações, promover conscientização e, quem sabe, até conseguir apoio de empresas que queiram mudar essa realidade. As vozes começaram a se levantar, e o debate acalorado começou. Alguns achavam a ideia ousada demais, outros a taxaram de ingênua. Carlos sentiu o coração acelerar. Para muitos daqueles homens e mulheres ricos, tudo isso era apenas teorias distantes. Mas ele sabia que aquelas teorias podiam, em verdade, salvar vidas. Ao final do encontro, ficou clara a divisão nas opiniões. Embora houvesse um pequeno grupo interessado, a maioria ainda estava mergulhada em seu mundo, voltando-se para investimentos e lucros sem pensar nas vidas por trás da mão de obra. Carlos se sentou em silêncio, sem saber como avançar. A indiferença deles era uma parede sólida, e ele não sabia como fazer sua voz ecoar mais alto. Em um impulso, Carlos decidiu fazer o que não esperava. Ele chamou Dona Maria para a próxima semana, para que ela pudesse partilhar sua própria história. Estava convencido de que ninguém poderia ignorá-la ou ouvi-la pessoalmente. A dor e a resistência que ela carregava eram suas melhores armas. Carlos estava determinado, ele queria que sua voz se erguesse, não apenas na sua sala de reuniões, mas nas ruas onde viviam aqueles que, todos os dias, enfrentavam desafios inimagináveis. Na manhã marcada, uma dúvida voltou a assombrá-lo. E se Dona Maria não quisesse abrir seu coração? E se a luta que ele tanto acreditava não fosse compreendida? A ansiedade grudou em seu estômago, cada vez mais forte, à medida que a hora se aproximava. Ele precisaria de todas as forças que pudesse reunir para vencer essa batalha. Logo, a porta se abriu e Dona Maria entrou. O sorriso dela era tímido, mas cheio de luz. A presença dela parecia neutralizar a tensão do ambiente. Carlos se preparou para o que estava por vir, sem saber que a vida de ambos estava prestes a mudar de maneiras que não poderiam imaginar. Estava nas mãos dela, e a pergunta ficou dançando no ar. Será que a história dela daria a coragem que ele tanto precisava? Dona Maria olhou ao redor da sala, observando os rostos conhecidos e os estranhos, pessoas que estavam acostumadas a ver o mundo por uma lente muito diferente da sua. Ela respirou fundo, sentindo o peso das expectativas no ar. Carlos, embora visivelmente nervoso, fez um gesto encorajador, e isso deu a ela o empurrão que precisava. Boa tarde a todos, começou ela, a voz um pouco trêmula, mas firme. Meu nome é Maria e trabalho como faxineira há mais de 10 anos. O que traz aqui é uma parte da minha vida que, muitas vezes, as pessoas preferem ignorar. Ela pausou, observando a sala. A maioria parecia um pouco desconfortável, mas isso não a fez recuar. Se eu pudesse, contaria as histórias de outras mulheres como eu. Mulheres que todo dia acordam antes do sol nascer e trabalham até tarde da noite. Mulheres que, em muitas casas, não são só funcionárias, mas um suporte para as famílias que atendem. E, ainda assim, são invisíveis. Carlos assistia com o coração acelerado. Ele sentia a verdade nas palavras dela, a sinceridade estava ali, e ele torcia para que aqueles rostos pudessem sentir a mesma conexão. Dona Maria continuou, enfrentando a fúria de emoções que subia em seu peito. Recentemente, uma situação me marcou profundamente. Fui chamada para limpar um apartamento.
Quando cheguei, encontrei coisas que me deixaram em choque, sinais de que alguém havia sido maltratado ali. Havia hematomas, machucados. E isso me fez pensar em quantas histórias não são contadas, quantas lutas não são vistas. Alguns presentes começaram a sussurrar entre si. Henrique, o cético, olhou para a mesa, aparentemente imune à emoção que Dona Maria estava tentando transmitir. Mas Carlos notou outro amigo, Patrícia, já com lágrimas nos olhos. Esse não é um caso isolado, ela prosseguiu, a voz agora mais forte. É a realidade da minha vida, e da vida de tantas outras mulheres. Trabalhar duro para sustentar famílias, sem ter a segurança de que serão tratadas com dignidade. Por que a sociedade não enxerga isso? Por que precisamos ser invisíveis? A sala estava em silêncio, exceto pela voz firme de Dona Maria. Carlos não conseguia tirar os olhos dela. Ele sabia que a força dela poderia ser a chave não apenas para tocar aqueles que o cercavam, mas para abrir portas que pareciam intransponíveis. E, de repente, como se acordasse de um pesadelo, Henrique começou a falar, mas, Dona Maria, e se tentarmos fazer isso? Se encontrarmos formas de ajudar, como quer que isso aconteça? Carlos sentiu um raio de esperança atravessá-lo. O que antes parecia impossível podia estar se concretizando. Mas após a pergunta de Henrique, a sala ficou ainda mais tensa. Os olhares variavam entre a empatia e o medo da mudança. Dona Maria sorriu, agora segura de que tinha algumas sementes plantadas. Mudança não acontece do dia para a noite, mas precisamos começar a semear. Levava consigo a chama da esperança, mas Carlos sabia que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que aconteceria agora que as primeiras vozes foram ouvidas? E, mais importante, quais seriam as reações daqueles que se viam forçados a confrontar suas próprias verdades? Enquanto a conversa continuava, a pergunta ecoava na mente de Carlos: e se ele pudesse desencadear um movimento pela mudança? Um movimento que não só se ouvisse, mas que se tornasse incontrolável. E essa ideia fervia em seu coração. O que eles poderiam fazer juntos? A resposta viria em breve, mas a dúvida ainda pairava no ar, sedenta por uma ação que pudesse finalmente romper as barreiras da indiferença. Dona Maria observou o silêncio que se seguiu à pergunta de Henrique. Ela poderia sentir a tensão no ar, uma mistura de apreensão e expectativa. As pessoas ao seu redor trocavam olhares, como se o diálogo estivesse prestes a se desdobrar em algo maior. Carlos queria gritar, queria que todos abrissem os olhos e vissem a profundidade do que estavam prestes a discutir. Talvez a primeira coisa que possamos fazer, ela começou, a voz agora mais decidida, é criar um espaço seguro, um lugar onde as histórias possam ser contadas. Cada um de nós tem uma voz, e, se unirmos essas vozes, podemos quebrar o silêncio. Patrícia acenou com a cabeça, ainda emocionada. Sim, mas como? O que precisa ser feito? Precisamos de apoio, respondeu Dona Maria, olhando nos olhos de cada um dos presentes. Se cada um de vocês trouxer alguém, se compartilharmos experiências e criarmos um movimento, podemos realmente fazer a diferença. Henrique, antes tão cético, pareceu reflexionar. Com os braços cruzados, ele finalmente falou: mas e quanto à exposição? Seremos vistos como apenas mais uma iniciativa passageira? Esse questionamento pendia no ar como uma sombra. Carlos percebeu que a dúvida de Henrique não era apenas dele, muitos olhares estavam fixos, esperando uma resposta. Ele engoliu em seco e, com coragem, se levantou. A mudança começa com a coragem de se mostrar. Se nós conseguimos reunir forças, se compartilharmos histórias verdadeiras, isso vai tocar o coração das pessoas. Não se trata apenas de aparecer. É uma questão de dignidade. O murmúrio na sala cresceu, como um vento leve que se intensificava. Dona Maria sorriu, orgulhosa do apoio que estava se formando. Mas ainda assim, a incerteza a fez hesitar. E se não pudermos contar com o apoio necessário? E se nossos esforços forem em vão? Carlos podia sentir a inquietação de Dona Maria, e isso o moveu. Ele caminhou em direção a ela. Dona Maria, não importa quantas portas se fechem, o importante é que estaremos tentando. Se cada um de nós se comprometer a fazer essa mudança acontecer, a verdade não poderá ser ignorada.
Não podemos ter medo. A conversa se intensificou, e a energia na sala começou a mudar. As pessoas começaram a compartilhar experiências, algumas mencionando como viam injustiças em suas próprias vidas. A ideia de formar uma rede começou a ganhar forma, e Carlos sentia seu coração bater mais forte. Mas no meio desse momento crescente, algo inesperado aconteceu. A porta se abriu e um homem alto, vestido de maneira elegante, entrou na sala. Ele parou, olhou para o grupo e, com um gesto firme, pediu silêncio. Todos se viraram para ele, surpresos. Carlos reconheceu o homem. Era um empresário local, conhecido por sua fortuna, mas também por seu distanciamento de questões sociais. Desculpem interromper, começou o homem, sua voz profunda cortando a tensão. Ouvi o que vocês estavam discutindo. E quero ajudar. A sala estremeceu. Carlos sentiu um frio na barriga. Seria esse o momento que eles estavam esperando? O homem continuou, mas contém-me, como exatamente pensam em fazer essa mudança? A dúvida ainda pairava no ar, mas agora era misturada a algo novo, um sopro de esperança. O que Carlos e Dona Maria teriam a dizer nesse ponto crucial? Eles estavam prestes a descobrir que os próximos passos poderiam ser maiores do que imaginavam. O ambiente estava carregado de expectativa. Todos os olhos estavam fixos no homem que agora dominava o espaço, sua presença imponente misturando-se ao ar de mudança que se formava. Carlos sentia seu coração acelerar. O que ele diria? A sala parecia conter a respiração, aguardando a resposta. Nós queremos criar um espaço comunitário, começou Carlos, a voz ressoando mais firme do que se sentia. Um lugar onde as pessoas possam se reunir, compartilhar histórias, aprender umas com as outras, e, principalmente, se apoiar. O elegante empresário inclinou a cabeça, como se estivesse ponderando cada palavra. E como pensam em financiar isso? O que garantirá que sejam ouvidos? Dona Maria fez uma pausa, mas o brilho em seus olhos indicava que ela já havia pensado muito sobre essa situação. Precisamos de doações, patrocínios. É um investimento no futuro da nossa comunidade. Não estamos pedindo esmolas, queremos fazer algo significativo. A resposta dela foi como um eco, atingindo algo profundo no grupo, e alguns começaram a se sentir mais à vontade. As ideias eram lançadas, com planos sendo moldados no ar. Patrícia levantou a voz, empolgada, uma campanha de crowdfunding pode ser uma boa saída. Podemos contar nossas histórias e tocar o coração de quem se importa. Carlos notou uma troca de sorrisos e novas energias se formando. A incerteza de Henrique ainda estava presente, mas pelo menos agora ele não estava sozinho em suas preocupações. Eu posso ajudar com isso, interrompeu o empresário. Tenho contatos que podem se interessar. O que vocês precisam é visibilidade. A oferta ficou suspensa, como uma tempestuosa nuvem prestes a romper. Carlos sentiu uma onda de nervosismo. Se você está disposto a isso, teremos que mostrar a verdade nua e crua da nossa situação, as histórias das pessoas que serão afetadas. Eu quero ver, respondeu o homem, seu olhar agora carregado de seriedade. Quero entender a dor e a luta que vocês têm enfrentado. Não será fácil, mas, se importam com isso, estarei com vocês. A sala estava em ebulição. A tensão se desfez um pouco, mas outras questões pululavam nas mentes de todos. Enquanto o empresário falava, Carlos notou que Dona Maria parecia distante, seu rosto marcado pela preocupação. Isso é sério para você, não é? Carlos disse a ela, ao se aproximar. Esse é o nosso momento. Sim, querido, respondeu ela, a voz um pouco trêmula. Mas é um caminho cheio de riscos. Não sei se estamos prontos para isso. Prontos ou não, não podemos voltar atrás, Carlos disse firme. As pessoas que precisam de nós não têm mais tempo. É agora ou nunca. Um silêncio pesado se instalou enquanto Dona Maria avaliava a situação. A sala estava cheia de murmúrios e olhares esperançosos, mas também permeada por medos ocultos. O empresário, percebendo a hesitação, interveio, se a verdade incomoda, é sinal de que é necessária. Vamos fazer isso juntos.
Todos olharam para ele, um misto de incredulidade e esperança crescendo no peito. José, um participante que até ali tinha se mostrado passivo, levantou-se lentamente. E se contássemos não só as nossas histórias, mas de quem mais precisa de vós? Vamos abrir as portas para todos. Uma onda de aplausos e concordâncias ecoou pela sala. Os planos estavam se desenhando, mas um burburinho de ansiedade ainda persistia. Foi então que, no meio da animação, Patrícia fez uma pergunta que cortou o clima leve como uma faca. Mas, e se ele nos deixar na mão? E se tudo isso for em vão? As palavras dela pairaram no ar, um lembrete cruel da fragilidade daquela nova esperança. Todo o entusiasmo parecia ameaçado, minado pela sombra da desconfiança. A sala se calou novamente, a atenção voltando-se para o empresário. Eu não prometo que será fácil, ele disse, o rosto sério. Mas posso prometer que lutarei com vocês. A mudança exige coragem e talvez, até sacrifícios. A resposta veio demorada, como se cada um estivesse absorvendo o peso daquilo. Carlos olhou para Dona Maria, sentindo frio na barriga novamente. E agora? O futuro estava diante deles, mas a dúvida ainda fazia morada. Seria possível seguir em frente, ou estavam apenas correndo atrás de uma miragem? E assim, a sala se tornava um campo de batalha de emoções, entre sussurros de esperança e fantasmas do passado. Restava apenas uma pergunta: eles teriam coragem suficiente para atravessar o desconhecido que se abria à frente? O clima na sala permaneceu tenso, como um fio prestes a romper. As palavras de Patrícia ainda ecoavam nos ouvidos de todos, pesada como um peso que parecia pressionar seus corações. Carlos sentiu sua determinação tremer, mas não permitiu que isso dominasse. Era hora de agir. Precisamos de um plano, disse ele, fixando o olhar no empresário. Precisamos mostrar quem somos. Nossa luta não é apenas nossa, mas de todos que estão na mesma situação. O empresário assentiu, e seus olhos pareciam brilhar com algo mais do que apenas interesse. Carlos percebeu uma ideia começando a se formar. Vamos organizar uma série de encontros, uma roda de histórias. Cada um pode compartilhar não só suas experiências, mas também como podemos ajudar uns aos outros. Dona Maria, ao seu lado, sorriu levemente, como se a esperança estivesse renascendo. Isso é uma ótima ideia, Carlos. Ninguém conhece melhor as dificuldades da nossa comunidade do que nós mesmos. E se trouxermos pessoas de fora para ouvir, talvez despertem um desejo de ajudar. Certo, disse o empresário, seu tom mais animado. Vamos fazer isso. E mais, posso ajudar a organizar. Vamos encontrar um lugar apropriado e fazer uma divulgação nesse sentido. Conte com meus contatos. A sala se encheu de murmúrios emocionados e sorrisos. Entretanto, a ansiedade ainda pairava como um espectro invisível. Todos sabiam que o caminho seria longo e repleto de desafios. A euforia estava lá, mas ainda havia o eco da incerteza. Carlos, interrompeu Henrique, já mais atenuado, mas ainda com o olhar preocupado. E se as pessoas virem nossas histórias e não se preocuparem? E se a realidade for tão dura que afastá-los? Acha que conseguimos? Precisamos acreditar, Carlos respondeu, com mais confiança do que sentia. As pessoas não são apenas números. Elas têm emoções. Vamos mostrar a força das nossas vozes. Precisamos tocar os corações. Juntos, começaram a planejar. A sala fervilhava com ideias, vozes cruzando vivas. Desde convites nas redes sociais até cartazes pelas ruas, todos se uniram numa corrente de esperança. No calor da discussão, Patrícia se virou e, com um brilho nos olhos, fez uma sugestão que incendiou as ideias. Podemos criar um vídeo. Mostrar nossas histórias na prática, como elas impactam a vida de cada um de nós. O que acham? Carlos sentiu uma onda de entusiasmo. A ideia de um vídeo era poderosa. Uma chance de usar a arte para conectar o público anônimo, transformando em rostos e sorrisos as estatísticas que eles enfrentavam diariamente. A energia começou a se espalhar. Mas, enquanto o grupo debatia, Carlos notou que a expressão de Dona Maria ainda não estava tranquila. Ele se aproximou,
a voz sussurrante e preocupada. Está tudo bem, Dona Maria? Você parecia tão animada, e agora? Ela suspirou, um estalo triste que os conectava a uma realidade pesada. É tudo tão intenso, Carlos. Eu quero que isso funcione, mas a verdade é que somos vulneráveis. O que acontece se nos expusermos e isso não der certo? Onde estamos nos metendo? Carlos sentiu o peso das palavras dela. Aquelas perguntas ecoavam em sua própria mente. Era preciso coragem, mas, e se as consequências fossem severas e esmagadoras? Estamos lutando por algo maior, Dona Maria. Se a verdade é dolorosa, precisamos enfrentá-la juntos. A mudança que queremos não virá sem determinação, ele disse, tentando transmitir segurança. O olhar dela se fixou no dele, como se tentasse encontrar respostas. Então, como um sinal de esperança, ela sorriu tenuemente. Você sempre encontrou um modo de me inspirar, meu filho. Vamos para a frente. E assim, o plano começou a tomar forma e a sala se iluminou com a confiança renovada. Mas uma inquietação ainda pairava sobre eles. Aquela era apenas a primeira etapa de um longo caminho. Quando todos começaram a se preparar para a nova jornada, um novo pensamento se instalou na mente de Carlos. A possibilidade de alguém querer silenciá-los, talvez para impedir que suas vozes fossem ouvidas. O futuro se mostrava incerto, e uma pergunta ainda martelava: estariam prontos para enfrentar tudo o que viria? O verdadeiro desafio estava apenas começando. O dia seguinte chegou rápido, como um vendaval que não dava chance de respirar. Carlos acordou com a mente fervilhando de ideias e preocupações. Era hora de colocar o plano em ação. Eles precisavam se mobilizar, e cada minuto contava. No entanto, uma sensação estranha lhe habitava o peito. Um pressentimento que não conseguia ignorar. As palavras de Dona Maria reverberavam dentro dele, como um eco distante. O que aconteceria se expusessem e enfrentassem um revés? Carlos decidiu que precisaria encontrar um local adequado para a roda de histórias. Precisava de um espaço que representasse a comunidade, onde todos se sentissem confortáveis e seguros. Depois de muito pensar, ele se lembrou do antigo centro comunitário, um lugar que já estava meio esquecido, mas que tinha tanta história e amor. Ele ligou para algumas pessoas, fez contatos, e quando se deu conta, já tinha agendado o espaço. Um pequeno passo, pensou consigo mesmo, mas essencial. Nas horas seguintes, passou o dia conversando com os outros membros do projeto. Todos estavam empolgados, prontos para compartilhar suas vivências e fazer valer a voz de cada um. Foi durante uma dessas reuniões que Patrícia trouxe algo que fez Carlos sentir um frio na barriga. Carlos, e se decidirmos levar essa comunicação para as redes? O vídeo que mencionamos pode ir mais além. Podemos fazer uma campanha. A ideia era tentadora, mas a responsabilidade de expor tantas histórias tão íntimas não era uma decisão fácil. Patrícia, e se as pessoas não entenderem? E se apenas zombarem ou virarem as costas? Ele estava preocupado, e sua insegurança era explícita. Precisamos tentar, Carlos, ela exclamou, com intensidade. O nosso silêncio não vai mudar nada. Precisamos ser vistos. Precisamos de aliados e não só dos nossos, mas de todos. Sentiu a pressão aumentar, o grupo todo olhava para ele, como se esperassem que definisse o rumo a seguir. As imagens de cada história rocejou sua mente. A luta de uma mãe para alimentar sua família, o jovem que sonhava em sair do ciclo da pobreza, o avô que só queria um pouco de dignidade. Você está certo, Carlos respondeu finalmente. Se é para fazer isso, faremos com tecnologia, com força. Vamos alcançar quem puder. Os dias seguintes foram uma maratona de planejamento. O grupo dividiu tarefas: produção do vídeo, levantamento de depoimentos, busca de aliados. E assim, com cada dia, a esperança e a adrenalina cresceram, mas junto deles, um medo sutil e persistente. As noites eram repletas de insônia. Carlos se pegava pensando nas reações do público. Mas, no momento em que as primeiras imagens foram gravadas com as histórias verdadeiras da comunidade, algo mágico começou a acontecer. Eles se deixaram levar. As câmeras capturaram risos, lágrimas e uma força que estava guardada por tanto tempo.
Quando terminaram as filmagens, Carlos se sentiu um pouco mais leve. Como se o peso de tantas histórias já não estivesse só com ele. Contudo, uma sombra apareceu na forma de um anônimo recado em uma mensagem. Cuidado com o que pretendem fazer. A verdade pode cobrar um preço alto. Aquilo fez seu coração disparar. Ao lado dele, Patrícia leu a mensagem e ficou branca. A sala que antes pulsava com energia agora estava envolta em murmúrios nervosos. Os olhares começavam a se encontrar, questionando as intenções por trás daquelas palavras. Carlos teve certeza de que a luta estava apenas começando. Eles estavam dispostos a compartilhar suas histórias, mas agora se perguntavam, estariam prontos para o que poderia acontecer a seguir? E era nesse momento que o verdadeiro desafio se apresentava. O que significava coragem quando se arriscava tudo? O ensaio continua, mas a insegurança parece ter tomado conta do grupo. Os sussurros se intensificam quando a mensagem anônima ecoa em cada mente. A sala, antes vibrante com riso e entusiasmo, agora parece um campo de batalha interno, onde a dúvida se choca com a determinação de cada um. O clima tenso é palpável, e Carlos se sente cada vez mais responsável pelo que está por vir. Patrícia, percebendo a tensão, tenta trazer a alegria de volta. Gente, vamos lembrar por que estamos aqui. Nossas histórias têm poder. Esse vídeo pode inspirar tantas pessoas. Sua voz, embora animada, treme levemente. Carlos observa a sinceridade de Patrícia e sente um calor no coração. Aquela menina de sorriso intenso sempre sabia como dar um novo fôlego aos momentos difíceis. Vamos fazer uma roda de conversa agora, sugere ele, a gente precisa compartilhar nossos medos e ansiedades. Enquanto se acomodam, os rostos mostram uma mistura de nervosismo e esperança. Cada um começa a revelar o que sente. André, um jovem que sonha em ser artista, fala sobre seu medo de não ser ouvido. E se a gente gritar e ninguém escutar? A plateia murmura em concordância. E se as pessoas nos perseguirem? O que a gente faz? Questiona Ana, a mãe que lutava para sustentar seus filhos. Os olhos dela reluzem com lágrimas que ela tenta segurar. Estou tão cansada de lutar sozinha. O que vai acontecer quando as portas se abrirem para nossas vozes? Carlos olha para eles. É um momento crítico, uma encruzilhada. Eu sei que temos medo, mas se não arriscarmos, estaremos vivendo na sombra para sempre, ele diz, sentindo a coragem emergindo do fundo do seu ser. Nosso silêncio serve aos que detêm o poder. A única maneira de se libertar é compartilhar nossas histórias. Depois dessa conversa, o grupo se reenergiza. As ansiedades continuam, mas uma determinação crescente toma conta da sala. Decidem não deixar o recado anônimo abafar seus sonhos. Se tiver que ser assim, vamos fazer isso juntos, afirma Patrícia, apertando o punho. Em meio à agitação, Carlos recebe outra mensagem em seu celular, desta vez de um número conhecido, era a esposa de um senador influente. Carlos, cabeça erguida. Sei de seu projeto. Vou ajudar. Aconteça o que acontecer, a rede de apoio é maior do que você imagina. Ele lê e sente uma onda de esperança. Olha aqui, pessoal! Grita, mostrando a mensagem para todos. O clima muda abruptamente. Os olhos se iluminam, e a resiliência parece correr como um fluxo de energia pelo grupo. Agora, eles não são apenas protagonistas de suas histórias, mas parte de uma trama maior que pode impactar toda a comunidade. Com novo sangue nas veias, eles se reúnem para finalizar os preparativos do vídeo. Como uma equipe, cada um traz suas habilidades, suas histórias, e juntos formam um mosaico vibrante de vivências. Mas, ao longo da noite, enquanto o trabalho seguia, Carlos não conseguiu se livrar do peso da mensagem anônima. Um sentimento inquietante começou a surgir. Aquilo não era um simples aviso, havia uma ameaça nas sombras. E se fosse apenas o começo, no dia seguinte, enquanto o mundo ao redor se preparava para receber a campanha, uma nova mensagem aparece na tela de Carlos, abruptamente. Você está brincando com fogo. Pare agora ou se arrependerá. A adrenalina dispara. Agora, a luta não seria apenas por voz e visibilidade, mas também por segurança. O que Carlos e o grupo farão diante de tudo isso?
Seriam capazes de enfrentar essa nova camada de desafios ou seria a coragem deles insuficiente nesse jogo perigoso? Carlos acordou com o coração acelerado, a mensagem anônima ainda ecoando em sua mente. A esperança que havia sentido no dia anterior agora parecia uma chama frágil em meio ao vento. Ele se levantou, tentando espantar o sentimento ruim, mas a dúvida o acompanhava como uma sombra. Ao chegar ao estúdio, as vozes do grupo se misturavam, mas a energia não era a mesma. Olhares nervosos se cruzavam, e sussurros de preocupação preenchiam o ar. Ele sabia que precisaria reconectar todos antes de avançarem para a gravação do vídeo. Assim, decidiu usar sua própria vulnerabilidade como arma. Oi, pessoal, começou Carlos, segurando o olhar de cada um. Antes de começarmos, preciso dizer que estou com dúvidas. A mensagem que recebi ontem me deixou inseguro. Mas, ao mesmo tempo, eu quero saber, quem aqui já sentiu medo de se expor, assim como eu? Um silêncio momentâneo foi substituído por um coro de vozes. Patrícia foi a primeira. Eu sinto isso toda vez que vou subir no palco. Às vezes, parece que vou desmaiar. Mas quando eu vejo a reação da plateia, tudo vale a pena. André acenou em concordância. Para mim, é difícil só de imaginar as pessoas me julgando. Eu criei essa arte para me libertar, mas agora é como se minha alma estivesse nua diante de todos. Carlos escutava, absorvendo cada palavra. Ele começou a perceber que, na verdade, aquela troca de experiências era o que poderia fortalecer o grupo. Então, não estamos sozinhos nessa. Podemos nos apoiar e encontrar coragem um no outro. As vozes crescendo em uníssono trouxe uma nova vibração ao estúdio. Todos estavam prontos para arriscar, e Carlos sentia a energia da resistência se formando entre eles. Eles continuaram a compartilhar suas histórias, cada revelação sendo um passo em direção à valentia coletiva. Mas antes que pudessem se organizar para a gravação, um estrondo interrompeu o clima de empoderamento. A porta se abriu com força, e um homem mal encarado, com um olhar feroz, entrou. A presença dele, sombria e ameaçadora, fez o grupo prender a respiração. Quem falou em expor histórias? Não é essa sua intenção, é? A voz dele era um rosnado, e a tensão no ar virou aço. Carlos sentiu um frio na espinha. Nós estamos aqui para contar a verdade, para mostrar nossas lutas. Não podemos mais ficar calados. O homem pairou diante dele, seu olhar penetrante como um corte afiado. Cuidado com o que deseja, moleque. Algumas verdades podem machucar mais do que você imagina. Ele deu um passo para trás, mantendo o olhar em Carlos, como se quisesse instigar um combate. Aquilo não era uma simples ameaça, era um aviso. E a adrenalina que havia começado a pulsar em Carlos agora estava disparada em todo o grupo. O público diante do vídeo poderia ser desafiador, mas o verdadeiro desafio estava bem ali. O grupo se juntou em um círculo, mãos dadas, prontos para enfrentar qualquer coisa que viesse. Juntos somos mais fortes, disse Patrícia, a sua voz agora firme e ressoante. Com o coração pulsando, Carlos falou, estamos prontos para lutar e contar nossas verdades. Vamos fazer isso juntos. Mas enquanto se preparavam, outra mensagem chegou ao celular de Carlos. Ele hesitou um momento antes de abrir. A espada está sobre suas cabeças. Pense duas vezes antes de seguir em frente. O que mais estavam prestes a descobrir? O grupo estava realmente pronto para essa batalha? A dúvida pairava no ar, ainda mais intensa do que antes. Carlos sentia o peso sobre seus ombros, a pressão aumentava a cada segundo. O homem que acabará de entrar deixará um rastro de medo, mas agora, mais do que nunca, ele sabia que não podia recuar. O que estava em jogo era maior do que sua própria segurança. Era a voz de tantas mulheres e homens que, como Dona Maria, passavam despercebidos, invisíveis em suas lutas diárias. Vamos fazer a gravação! Ele exclamou, sua voz subindo em intensidade. Cada um de nós tem uma história, uma verdade. Nossos corações são mais fortes do que qualquer ameaça. Todo o grupo assentiu. A união que havia se formado era como uma corrente, cada um apoiando e sustentando o outro. Eles começaram a gravar,
e diante das câmeras, as histórias começaram a fluir. A dor, a luta, a coragem, tudo se misturava em um mosaico de emoções. Cada depoimento era uma lâmina cortando o silêncio que havia se instalado. Dona Maria, com suas mãos calejadas e o semblante sereno, falou diretamente para a câmera. Eu sou Maria, e trabalho duro para sustentar minha família. Mas não sou só uma faxineira. Sou uma avó, uma mulher forte. Ninguém vê as marcas que carrego porque, muitas vezes, invisível é o que se espera de mim. A voz dela ecoou na sala e um murmúrio de apoio cresceu entre os membros do grupo. Aquela narrativa era mais do que palavras, era um grito de resistência. A gravação continuou, e a vulnerabilidade se transformava em poder. Todos estavam se despindo de seus medos, se mostrando verdadeiramente. Depois que a câmera foi desligada, o ambiente estava carregado de risos nervosos e lágrimas de emoção. Carlos olhou para cada um deles, sentindo como se a esperança tivesse renascido em seus corações. Mas a sensação de segurança não durou muito. A porta do estúdio se abriu novamente, para o desespero de todos. O homem que havia ameaçado antes estava lá novamente, agora acompanhado de mais 2 homens. A atmosfera ficou tensa, como uma corda esticada a ponto de romper. Pensaram que podiam sair por conta própria, não é? O homem falou, com um sorriso cruel. Vocês têm algumas horas para pensar em suas escolhas. Ou param tudo, ou nós fazemos com que aprendam a lição. O silêncio tomou conta da sala. Carlos sentiu a adrenalina correr por suas veias. Ele sabia que não podiam deixar que o medo ditasse as regras. Não vamos parar. Carlos disse com firmeza, aproximando-se do homem. Nossas vozes não podem ser caladas. É hora de enfrentar o que quer que venham contra nós. Sua coragem parecia brilhar, e ele percebeu que o grupo seguia. Dona Maria, Patrícia, André, todos se levantaram, de mãos dadas, formando um escudo de união. Seja qual for o preço, começou Dona Maria, e todos completaram em uníssono. Não vamos retroceder. A determinação estava estampada nos rostos deles. O homem encarou-os por um momento que parecia uma eternidade. Então, num gesto inesperado, ele riu. Vocês ainda vão aprender que só um lado nesta balança pode vencer. Antes que pudesse continuar, um grupo de pessoas começou a entrar pelo corredor. Advogados, repórteres e ativistas que Carlos havia contatado como apoio. Estamos aqui por causa da verdade. Um dos advogados gritou, enquanto a sala se enchia de vozes que pulavam e gritavam em apoio. O homem ameaçador olhou para o grupo que estava se formando e percebeu que seu poder estava se esvaindo. Com coragem renovada, Carlos dirigiu-se àqueles que chegaram. Precisamos de vocês. Vamos contar nossas histórias sem medo, e vamos exigir a dignidade que merecemos. Aplaudidos pelos novos aliados, todos se uniram em um só grito, ressoando pela sala e ecoando para os corredores. A luta deles estava apenas começando, mas agora cada um estava cercado de força e solidariedade. A luz da esperança brilhava mais forte do que nunca. A coragem transformava o medo em combustível, e a verdade se tornava uma arma afiada. Assim, juntos, decidiram dar um passo em direção a um futuro onde suas vozes não seriam mais silenciadas. Journeys tinham sido apenas o começo, mas agora era hora de transformar a ação em realidade. A mudança estava prestes a acontecer, e nenhuma ameaça poderia parar um sonho coletivo a favor da justiça social. E assim, com os corações unidos e a determinação em alta, eles foram não apenas em busca de suas verdades, mas pela esperança de um mundo melhor. Se você chegou até aqui, é porque amou essa jornada. Então, não perca tempo, inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas emocionais, deixe um like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você também é parte dessa transformação, comente suas reações e teorias sobre o final. O que você faria no lugar de Carlos? E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Vamos juntos espalhar essa mensagem.